todo mundo tem alguma imagem do que ele quer ser quando crescer. Mesmo eu, que estou com 62 anos de idade, ainda espero crescer um pouquinho e ainda tenho alguma ideia do que eu quero ser. Né? Eu penso assim, como é que eu quero morrer? Por exemplo, dia da morte, como é que eu quero que seja? Do que eu quero estar pensando? Né? O que eu vou comer naquele dia? Né? E assim por diante. Né? Então, é um exercício de tipo necrológico. Todo mundo tem isto. Quando chega na hora de você dizer isto, você diz outra coisa. Por quê? Porque você vai usar esquemas e estereótipos que estão presentes na linguagem comum, na linguagem do jornalismo, etc, etc. Que não vão dizer exatamente o que você quer ser. Vão dar um símbolo indireto daquilo. Por exemplo, como você descreve a personalidade de uma pessoa que você admira ou que você despreza. Claro que todo mundo sabe, né, lisonjear ou xingar. Mas isso não é uma descrição. O que você vai ver, então, é que a experiência que você teve dessas pessoas é enormemente mais rica, mais complexa do que você está conseguindo simbolizar em palavras. Então, pior ainda, quando essa experiência anterior não foi suficientemente trabalhada e verbalizada, você perde o domínio dela, ela se torna uma espécie de massa informe. A massa informe é uma coisa que nos deixa desorientados e sem chão. Então o que você faz? Você começa a imitar outros universos de experiência que não são seus. E daí você entrou mesmo numa neurose. Né? Também é característico desse tipo de situação o fato de que, como o seu aporte de experiência que está sendo colocado no que você escreveu ou disse é pequeno, você conta com o leitor, com uma espécie de compreensão excessiva do leitor. Você conta que ele vai complementar tudo. E que ele magicamente vai complementar do jeito que você quer. Eu digo, mas se aquilo que você está dizendo não corresponde nem mesmo à sua experiência, como é que você pode esperar que corresponda à experiência de um outro? Então aí vira um tiroteio no escuro. Né? Você não sabe o que está falando e o outro também não entende o que está dizendo. E note bem, se você pegar, por exemplo, no Orkut, em outras lista de discussões, você praticamente só vê isto. Então, eu não estou falando de pessoas burras, estou falando de pessoas que são até talentosas, altamente trabalháveis. Essa discussão que surgiu em torno do meu artigo sobre o liberalismo é uma coisa fantástica. Quando eu disse lá, por exemplo, que eu estava tentando explicar a distinção entre um princípio e uma regra derivada. Né? Bom, o princípio é aquilo que está no começo de um sistema dedutivo, né? Tá certo? E que não tem nada atrás dele. Ora, para uma afirmação ser um princípio, ela não precisa ter uma validade absoluta. Basta que dentro do sistema, isso é, dentro das deduções subsequentes, você não precisa apelar a novos conceitos para você explicar as dificuldades decorrentes da aplicação daquele princípio. Se você precisar introduzir um segundo conceito, né, então aquilo não é mais o princípio, porque você está apelando a um outro princípio. Então eu dizer que, por exemplo, o princípio do direito à vida é um princípio, porque uma vez que você o estabeleceu, todas as dificuldades e paradoxos que podem surgir na defesa do direito à vida são resolvidas mediante simples desmembramento analítico do mesmo conceito. Mas que, por exemplo, se você colocasse a liberdade como princípio, né, você, na primeira dificuldade que tivesse, você já teria que apelar a um conceito externo. Imediatamente já apareceu um monte de defensores do liberalismo, disseram que eu estava privilegiando a ordem em relação à liberdade. Eu falei, não sou eu que estou privilegiando, é você mesmo. Por quê? Porque isso é uma exigência da estrutura lógica. Você não tem como escapar dela. Né? No instante em que você diz a famosa frase que todo mundo repete, né? A liberdade de um termina onde começa a do outro. Né? Eu digo, bom, se a minha liberdade é limitada pela liberdade do outro, então não pode ser naturalmente, vamos dizer, a minha liberdade que define a do outro, nem a do outro que define a minha. E os limites entre as várias liberdades não podem ser determinados pelo conceito de liberdade. Né? Então, a liberdade é apenas a possibilidade de exercício de certas ações. Tá certo?
O que limita a liberdade do próximo não é a minha. Porque senão eu seria o fator determinante da liberdade dele. Então ele não teria liberdade alguma. E a minha, por sua vez, não é determinada pelo outro. Então você está supondo uma estrutura dentro da qual a liberdade de um e do outro se encaixa, a qual estrutura determina, então, os limites de cada um. E essa estrutura, por sua vez, não é definida pelo conceito de liberdade. É o conceito de ordem, ou de sistema, ou de hierarquia, ou como queira. Então, você para resolver as questões. Agora, por exemplo, se você disser, temos aqui o direito à vida, em seguida, mas nós temos aí o caso, digamos, da legítima defesa. Não é isso? A legítima defesa limita o direito à vida, fala, não, ao contrário, a legítima defesa decorre, logicamente, do direito à vida. Não é isso? A guerra, mesmíssima coisa. E todos os outros casos, por mais complicados que sejam, é só você pegar o mesmo conceito de direito à vida, né, analisá-lo, ver com os componentes internos, e ali está a solução de todos os problemas. Então, o direito à vida pode ser um princípio de uma ordem moral, jurídica, mas a liberdade não pode. Tá certo? Não porque eu prefira a ordem à liberdade, mas porque a liberdade, por definição, não passa de uma margem de manobra que uma determinada ordem reserva a cada pessoa. É uma questão lógica simples, mas deu um rolo. E assim, praticamente todas as discussões que surgem em torno dos meus artigos são uma coisa assim que, se eu fosse depender daquilo, né, eu me sentiria o sujeito mais incompreendido do universo. Mas eu nunca contei com a possibilidade de que todas as pessoas me compreendessem. Eu falava, se uma ou duas compreenderem, está mais que suficiente. Na verdade, tem mais de uma ou duas. Aqui, a Juliana Camargo Rodrigues, uma pergunta interessantíssima. Ela diz, por mais de 15 anos da minha vida, estudei a conscienciologia e apliquei muito o que conheci lá. No entanto, fenômenos como a projeção astral, onde adquiri conhecimentos posteriormente confirmados por mim, a telepatia inúmeras vezes vivenciada, a clarividência e outras inúmeras vivências que tive, a maior parte delas positivas, tiveram um efeito positivo. Bom, como é que fica essa experiência dentro de tudo que o senhor vem nos ensinando? Bom, em primeiro lugar, toda a experiência existe, esses fatos existem, esses fenômenos existem, já foram abundantemente comprovados. E no Brasil tem um cidadão que fez um repertório monstruoso desses fenômenos e de milhares de confirmações, que é o Valdo Vieira, que deve ser com ele que você estudou. Não é isso? Eu acho um trabalho altamente meritório da parte dele, porém, a grande vantagem que você obtém com esse estudo é que você percebe que a consciência humana, de fato, não está limitada a espaço e tempo. Ela penetra além disso. Quer dizer, não tem uma liberdade absoluta fora de espaço e tempo, mas ela tem certas incursões em terrenos que transcendem o espaço e tempo. Se não houvesse isso, nós nem poderíamos saber o que é espaço e tempo. Se não houvesse essa abertura, tá certo? Nós não poderíamos entender que existe uma moldura de espaço e tempo que, em geral, nos limita, mas nem sempre. Né? Então, eu acho que esses estudos são muito importantes, porém, eles são de um perigo extraordinário. Tá certo? Então, isso aí pode realmente dissolver a consciência de uma pessoa. Porque todos os estudiosos disso são como aventureiros arrojados, né? Que entram na selva selvagem, e que podem ser comidos pelo leão, pela loba, né? De modo que, ao mesmo tempo, há um grande mérito em quem se dedica a esse estudo. E há também uma advertência, vão com cuidado, tá certo? E lembra, a única coisa que você vai adquirir com isso é a clara consciência de que a sua consciência não está tão limitada a espaço e tempo quanto normalmente se pensaria. Qualquer conclusão que você tirar além disso, você não tem mais justificação. Mas se você queria alguma certeza a respeito disso, bom, você já a tem. Agora, pode ter certeza que o que você estudou lá vai se revelar cada vez mais útil, quanto mais você aprenda a articular tudo em torno do método da confissão. Por exemplo, você vê que certas experiências que você teve, que você vivenciou pessoalmente, certo? Você não tem mais como negá-las, né?
Você vai ter que confessar, olha, eu sei disso, eu vi. Eu estava lá, eu não sei ainda qual é o nível de inteligibilidade disso. Não sei se eu posso dizer exatamente o que se passou, mas algo se passou. Então, a minha sugestão é isso, que você reveja tudo o que você estudou lá, à luz do método da confissão. O que você efetivamente sabe, o que você efetivamente entende. E tudo mais que está nebuloso, você deixa para depois.